Vem a reforma da Previdência Social e eu estou falando só de alíquota, tá? Eu não vou entrar em outras situações, ele já reduz e iguala todas para 60. Aqui vocês já conseguem perceber que de um dia para o outro, porque eu estou falando de quem se aposentou ou tem direito de se aposentar até 13/11 é uma coisa, quem vai se aposentar a partir de 14/11, porque implantou os seus direitos a partir dessa data, tudo muda. Então, quem aposentou até 13, por idade, ganhou no mínimo 85%. Quem se aposentou a partir de 13, ou seja, em 14, é 60%, mais 2. A cada ano que ultrapassar o tempo de contribuição mínimo de 15 para a mulher e de 20 para o homem. Então, aqui vocês já sentiram que, no mínimo, reduziu na aposentadoria por idade. Se nós falarmos que eles entraram com o tempo mínimo necessário aí de 15 anos, já reduziu 25% do valor da média salarial. Na alíquota, né? Aliás. Se nós formos para aposentadoria por tempo, pior fica, porque era 100 virou 60. Meu Deus do céu, como assim? E isso tudo aqui a gente vai entendendo, obviamente, com a prática e a vivência desses negócios, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que é e de como nós somos indispensáveis hoje para uma aposentadoria, galera. E isso é muito bom pra gente. Ó, o sistema trouxe algumas regras de transição. A regra de transição é virar para minha mãezinha que está lá guardando a aposentadoria dela, que já teve 2 reformas atrasando essa possibilidade, e dizer, olha, fica tranquila, dona Delcy, você vai se aposentar. Mas vai demorar um pouquinho mais. Mas você não vai precisar cumprir aquela regra lá, difícil, com aquele monte de idade, aquele monte de tempo de contribuição que eu criei para as pessoas agora, não. Fica tranquila. Eu sei que a senhora já estava no sistema, que a senhora já estava pagando e tinha a expectativa de direito de se aposentar em um momento. Então, para você, eu não fui tão mal assim, beleza? Você não vai ter que cumprir todas aquelas regras, você vai cumprir algumas aqui que eu criei de transição. E o sistema, então, sai daquelas 2 aposentadorias por tempo e por idade, vira uma regra permanente única, mas traz algumas opções de regras de transição. Ele traz 4 regras de transição para aposentadoria por tempo e traz uma regra de transição para aposentadoria por idade. Eu trouxe também aqui em cima, em outro material, um pedacinho de uma parte onde nós vamos falar sobre o tempo mínimo e a idade mínima necessária para as aposentadorias também nesse momento de atividade especial que também sofreu alteração e vai mudar também agora em 2023. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Aqui, ó, esse gráfico é lindo, é maravilhoso. Eu estudei muito sobre isso daqui lá em 2019 inteiro, desde fevereiro, quando começou a sair a possibilidade da PEC, a gente começou a estudar enlouquecidamente para falar sobre isso daqui. Bom, regras de transição do regime geral. Aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra 1. É o que eles chamam de tempo com idade mínima necessária na regra de pontuação, pessoal. Então, aqui é a regra de pontos, que nasce lá em 2015, para tirar o fator previdenciário e elevar o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela já vinha com um aumento dessa pontuação, beleza? Aí a gente já esperava que, na verdade, a nossa expectativa é que fosse algo mais ou menos nesse sentido, mas piorou muito, tá? A regra, ela ia até 5 pontos a menos para um e 10 pontos a menos para o outro do que vai nessa regra nova. O que é isso? Vocês vão identificar que todas as regras vão alterar em janeiro. Até quando? Até exatos 10 anos. Em 2033, para a última regra de ser alterada. Até lá, todos os anos, em janeiro, essa regra vai mudar. Por isso, vocês têm que ficar atento para passar as orientações corretas e entender o que foi que aconteceu aqui na Previdência Social com essas aposentadorias. Nós temos uma opção para aposentadoria esse ano, que é a regra de pontuação. Mulher, 30 anos, homem, 35, mais uma idade mínima necessária, ou pode até ter mais tempo de contribuição também, viu, pessoal? O que é importante aqui é o resultado final desses numerozinhos que tá aqui na tela para vocês, oscilando. Tá vendo que tem o númerozinho 96 e 86? Respectivamente com uma linha crescente rosa e azul. Esse daqui é a forma, esse gráfico é a forma que nós vamos entender qual a idade e o tempo de contribuição somado em pontuação nós precisamos que o nosso cliente tenha para aposentar ele em 2023.
Então, se você seguir na linha de 2023, a idade mais o tempo de contribuição tem que somar em 2023 para a mulher 90 pontos, para o homem 100 pontos. Como eu somo essa pontuação? Bom, o mínimo do mínimo que você precisa ter é o tempo de contribuição para a mulher de 30 e para o homem de 35. O restante até chegar nisso daí, matemática simples, é idade. Mas se você tiver 35 anos mulher, você reduz 5 anos na idade. Porque cada um ano equivale a 2 pontos, porque é um ponto inteiro de tempo de contribuição e um ponto inteiro de idade. A cada 6 meses você tem um ponto, porque é 3 meses. Aliás, 6 meses de idade, mais 6 meses de tempo de contribuição. Então, em 6 meses você tem um ponto, porque você vai somar sempre os seus meses de idade mais os seus meses de contribuição. E um ano você tem 2 pontos, porque vai ser um ponto integral de idade e um ponto integral de tempo de contribuição. Em resumo, soma o tempo mínimo de contribuição de 30 a 35 mais a sua idade. Bingo, se der 90 e 100, respectivamente, mulher e homem no ano de 2023. Próxima possibilidade de aposentadoria, também com alteração em 2023, e aposentadoria por tempo de contribuição no tipo 2, que chamamos hoje de tempo de contribuição e idade mínima. Eu não gosto desse nome, mas vamos embora. Mesma coisa quanto ao tempo de contribuição, porque ela é uma transição do tempo de contribuição. Então, o tempo não muda mais, muda a idade. E neste ano de 2023, para você aposentar uma mulher ou um homem que tenha tempo de contribuição igual ou superior a 30 e 35, respectivamente, mulher e homem, eles precisam ter no mínimo 58 anos a mulher e 63 anos o homem. Tá ficando difícil aposentar a galera, pessoal. Vamos passar aí para o planejamento previdenciário porque tá ficando difícil. Essa daqui é uma regra mais difícil de vocês acharem hoje e possivelmente se você achar, essa daqui vai ser a pior regra em termos financeiros para o teu cliente e, obviamente, para o seu retorno financeiro também. A pior regra. Por quê? Ela mantém a fórmula de cálculo que nós tínhamos antes com a imposição de um pagamento de pedágio. Vou explicar para vocês melhor. Quem estava lá em 2019, em 13 de 11 de 2019, com pelo menos 28 anos de contribuição, que no caso é a mulher, ou 33 anos de contribuição, no caso do homem, poderia optar por uma aposentadoria que não tivesse a idade mínima. Então, só assim, se nós estivermos falando de um segurado muito jovem, que aguardaram uma data de uma próxima aposentadoria realmente de forma alguma seja vantajoso, porque senão essa não é uma aposentadoria que geralmente vai ser boa. Inclusive, ela aplica o fator previdenciário, então ela tem aqui, tipo, duplo redutor, beleza? Então, fiquem de olho aqui nessa situação. Essa regra de pedágio de 50%, você não precisa da idade mínima. Então, ainda resta aqui uma esperança, mas você tem que preencher necessariamente esse requisito, pessoal. Lá em 2019, quando passa a reforma, essa pessoa tem que estar há 2 anos ou menos de se aposentar. Então, necessariamente, no máximo que a mulher podia ter era 28, porque ela precisava de 30, aliás, o mínimo, né? Era 28, porque ela precisava de 30, e o homem 33 precisava de 35. Então, o sistema falando assim, olha, Patrícia, Edivaldo, fica tranquilos. Vocês que estão só há 2 anos da tua aposentadoria, que já estava contando com esse dinheiro para fazer uma viagem para Disney, para Maldivas, na paz de Cristo, vocês vão viajar. Não vai alterar para vocês, mas vocês vão pagar um pedágio de 50%. O que é um pedágio de 50% aqui nessa regra? Simples. Calma, não precisa surtar. Pedágio de 50%. 50% do quê? Do tempo que faltava? Muito simples. Então, se faltavam 2 anos, no caso da mulher que precisava de no mínimo 28, 50% de 2 é 1. Ela paga os 30 normal que ela precisava, então ela pagaria mais 2 anos normal. E o pedágio, que é como se fosse assim, olha, sei lá, tô te dando aqui um dinheiro para você ser legal comigo e deixar me aposentar nessa aposentadoria, beleza? Então paga mais um ano, que é 50% do tempo que faltava. Mas e se ela já tivesse 29? 50% do tempo que faltava. Faltava quanto tempo? Um ano? 50% de um ano, 6 meses. Pagava mais 6 meses. Então entenda que para se aposentar nessa regra, além dessa necessidade do tempo mínimo necessário até 13 de 11 de 2019, tem que pagar este pedágio de 50% do tempo que faltava. Se faltava um mês, vai pagar 15 dias, beleza? Sempre 50% do tempo que faltava para atingir o mínimo necessário. Aqui vai ser sempre 2 anos o parâmetro para matemática. Ok.